nome é Rony, sou professor de matemática da Rede Municipal de Taubaté e do SESI de Pindamonhangaba. Hoje vamos dar continuidade ao assunto de potenciação, visto nos 8º anos, e vamos ver as potências com expoente zero e as potências com expoente negativo. Então vamos embora. A potência com expoente zero. Foi convencionado que quando uma potência tem expoente zero, que o valor dela seja igual a 1, né? Mas muitos alunos perguntam, professor, por que 1? Porque a gente fala assim, olha, a potência, você pega a base e multiplica ela por ela mesma e ela aparece aquele número de vezes que tem no expoente. Quando é zero, não aparece nenhuma vez. Então por que é 1? Então vamos mostrar através da divisão de potências de mesma base. Então eu peguei aqui um exemplo, né, 2 elevado à quarta potência dividido por 2 elevado à quarta potência. Reparem aqui que eu estou dividindo uma potência por ela mesma. E sempre que eu divido um número por ele mesmo, dá o quê? Vamos ver, eu vou mostrar isso de duas maneiras. A primeira maneira, eu vou desenvolver, tá, no numerador e no denominador, vou colocar em forma de fração, tá? E a gente vai colocar o resultado em forma de potência, o resultado dessa divisão aqui. O que é 2 elevado a 4? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu vou fazer isso no numerador e no denominador, tá? Então eu estou dividindo a mesma potência em cima e embaixo da fração, né? No numerador e no denominador. O que eu posso fazer aqui? Como estou multiplicando, eu posso simplificar. O que é simplificar? É dividir numerador e denominador, dividir o número de cima e o número de baixo da fração por um mesmo número. Então eu vou começar dividindo o de cima e o de baixo por 2. Olha lá, dividir por 2, né? Quando eu divido por 2, 2 por 2 dá 1. Então eu posso cortar em cima e embaixo, tá? Então essa divisão ficou 1 ali. Aí vamos fazer a mesma coisa com os outros, ó. E com o último aqui também. Cortei todo mundo. Então, o que sobrou? Sobrou algum 2? Se sobrasse algum 2, eu colocaria igual a 2 elevado à quantidade de 2 que sobrou. Mas como não sobrou nenhum, então eu coloco igual a 2 elevado a 0. Certo? Então, essa daqui é uma maneira de fazer, né, colocando a resposta em forma de potência. Na segunda maneira, eu vou desenvolver também, né, o 2 elevado a 4. E quando eu calcular 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 16. Então o 2 elevado à quarta potência, o valor dele é 16. E embaixo também vai ser 16, porque é a mesma potência. E quando eu divido 16 por 16, dá o quê? Não dá 1? Quando eu divido um número por ele mesmo, se eu tenho 16 balas para dividir para 16 pessoas, vou dar uma para cada, né? Então sempre que eu divido um número por ele mesmo, o resultado é 1. Então, olha, repare aqui que eu fiz a mesma conta de duas maneiras diferentes. Uma eu coloquei em forma de potência e a outra eu coloquei o número que ela deu, o resultado numérico. E tem que dar o mesmo resultado. Então, eu consigo provar com qualquer potência que qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Por quê? Porque a gente viu nas propriedades da potenciação, né, na divisão de potências de mesma base, que eu pego, quando eu estou dividindo potências, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, como os expoentes, como as potências são iguais, quando eu fizer 4 menos 4, vai dar 0. Né? Se fosse 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado à quinta, eu faria 5 menos 5, daria 0 também. Mas aí, se eu for fazer aqui numericamente, né, seria o mesmo resultado em cima e embaixo, no numerador e no denominador. E quando eu divido uma potência por ela mesma, sempre vai dar 1, ou 2 elevado a 0, ou 3 elevado a 0. Tá? Isso funciona para qualquer potência. Potências com expoente 0, um exemplo aqui, 6 elevado a 0. Eu vou dar um exemplo aleatório. Dividindo 6 ao quadrado por 6 ao quadrado, se eu for repetir a base e subtrair os expoentes, daria 6 elevado a 0. Ou 6 à oitava dividido por 6 à oitava, também daria 6 elevado a 0. E isso vai dar 1, porque eu estou dividindo um número por ele mesmo. Outro exemplo, 8 elevado a 0. Poderia usar 8 ao quadrado dividido por 8 ao quadrado. 8 ao quadrado a gente sabe que é 64.
Se eu pegar 64 e dividir por 64, vai dar 1, vai? Então 8 elevado a 0 também dá 1. 1513 elevado a 0 vai dar o quê? Vai dar 1. X elevado a 0 vai dar o quê? Vai dar 1. E 0 elevado a 0? 0 elevado a 0 é o único caso que não dá 1. Quando eu tenho 0 elevado a 0, nós dizemos que o resultado é indeterminado. Não é possível determinar o resultado de 0 elevado a 0. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, 0 elevado ao cubo dividido por 0 elevado ao cubo. Né? Você poderia falar, então eu subtraio os expoentes, vai dar 0 elevado a 0 e vai dar 1. Mas acontece o seguinte, se eu desenvolver 0 ao cubo, vai dar 0 vezes 0 vezes 0, que por sua vez o resultado vai dar 0. E embaixo, 0 ao cubo, é 0 vezes 0 vezes 0, que também dá 0. E na matemática, não é possível dividir por 0. Tá? E quando eu tenho 0 dividido por 0, eu chamo isso de indeterminação. Tá? Então é proibido dividir por 0. E quando eu tenho 0 dividido por 0, nesse caso específico, eu digo que é indeterminado. Tá ok? Então vamos lá com potências com expoente negativo agora. Por exemplo, se eu estiver dividindo 2 elevado a 3 por 2 elevado a quinta, né? 2 ao cubo dividido por 2 elevado a quinta potência. Usando as regras da propriedade da potenciação, né? De divisão de potências de mesma base, o que eu faço com potência de mesma base na divisão? Eu repito a base e subtraio os expoentes. Então eu faria 3 menos 5. E 3 menos 5 dá o quê? 3 menos 5 dá menos 2. Então eu repito a base, que é o 2, e o expoente dá menos 2. Agora eu vou fazer isso de outra maneira. Vou desenvolver. O que é 2 elevado a 3? 2 ao cubo, né? É 2 vezes 2 vezes 2. E 2 à quinta, eu vou colocar embaixo aqui no denominador, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes ele aparece. Aí eu vou simplificar, 2 de cima com 2 de baixo. Eu estou dividindo, né, os dois aqui por 2. O de cima e o de baixo, numerador e denominador, por 2. Essa divisão já deu 1. Vou simplificar outro 2 de cima com outro 2 de baixo. E outro 2 de cima com outro 2 de baixo. O que sobrou em cima? Não sobrou nada. Quando não sobra nada, dá 1. Porque eu dividi tudo por 2, né? E aí deu 1. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. Então 1 vezes 1 vezes 1, 1. E embaixo sobrou o quê? Sobrou um 2 vezes 2. O 2 vezes 2 eu posso chamar, né, em forma de potência, de 2 ao quadrado. E aí, se eu quiser, eu posso pegar aquela propriedade que a gente tinha visto, porque o 1, eu posso dizer que ele é 1 ao quadrado. Posso dizer que ele é 1 ao cubo, 1 à quarta, 1 à quinta. Qualquer expoente aqui no 1 vai dar 1 mesmo como resultado. Então, é uma manipulação que eu posso fazer. Olha, eu posso estar transformando 1 sobre 2 ao quadrado, eu posso estar transformando em 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. E aí, fecho isso dentro de um parênteses com o expoente 2, olha. Então, o que dá pra gente perceber? Olhando aqui no primeiro resultado, 2 elevado a menos 2, e olhando no segundo resultado, eu posso concluir que esses dois resultados são iguais. Ou seja, se eu tiver 2 elevado a menos 2, eu posso transformar nisso aqui, olha. Por quê? Porque assim, na potência, a gente fala assim, olha, você vai multiplicar a base por ela mesma, e ela vai aparecer esse número de vezes que está no expoente. Mas daí, né, vocês perguntam, mas agora o expoente é menos 2. Como que eu vou colocar ele menos 2 vezes? Não dá para fazer isso. Então eu tenho que transformar o expoente negativo em um expoente positivo. E como que eu faço isso? Olha, de 2 elevado a menos 2, ficou isso aqui, olha. 1 meio elevado ao quadrado. Tá vendo que o expoente ficou positivo? Então é isso que a gente vai fazer. Tá? Quando o expoente for negativo, a gente tem que fazer com que ele fique positivo. E vocês conseguem ver o que aconteceu com a base? A base era 2, virou 1 sobre 2. E fazendo aqui de outro modo, né? Se eu desenvolver aqui, se eu calcular o valor de 2 vezes 2 vezes 2, né? No numerador vai dar 8, e embaixo 2 à quinta vai dar 32. Se eu simplificar por 2, né? O 8 por 2 dá 4, 32 por 2 dá 16, por 2 de novo.
O 4 por 2 dá 2, o 16 por 2 dá 8, e simplificando por 2 de novo vai dar 1/4, que é a mesma coisa que aqui em cima, né? Se eu fizer aqui, olha, olhando aqui que tá mais fácil para ver. 1 sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa que 1/4, né? Então, as três formas aqui estão corretas, mas o que já dá para eu ver é que aqui surge uma regrinha, olha. O 2 elevado a menos 2, ou seja, quando eu tenho uma potência com expoente negativo, né, para eu fazer esse expoente mudar o sinal, ou seja, para ele ficar positivo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que inverter a base. E o que é inverter a base? Seria pegar o numerador, passar ele para o denominador e o denominador para o numerador. Mas aqui você olha, o 2 não tem denominador, né? Ele é um número inteiro, ele não está em forma de fração. Mas eu poderia transformar ele em forma de fração, não poderia? Então, olha, o que dá para a gente concluir aqui? Né, que 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Ou seja, eu inverti a base, que era 2, que eu também posso transformar em fração colocando 1 embaixo, não posso? Se eu colocar 1 embaixo, fica 2 sobre 1, que é a forma de escrever o 2, a forma mais simplificada de escrever o 2 em forma de fração. Então, eu invertia a fração aqui, olha. O 2, né, estaria em cima, foi para baixo. O 1 estaria embaixo, veio para cima. E o expoente, que era negativo, ficou positivo. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Então, resumindo, em potências com expoente negativo, inverte-se a base e o expoente muda o sinal. Tá? Então, ele é negativo, eu quero que ele fique positivo. Então, para que ele fique positivo, né, para que ele mude o sinal, eu tenho que inverter a base. Aqui, quem é a base? A base é 5/8. Eu tenho uma fração. Aqui está mais fácil para eu visualizar isso. O 8 que estava no denominador, que estava embaixo, ele vai para cima. E o 5 que estava no numerador, que estava em cima da fração, ele vai para baixo. Quando eu inverto, aí eu mudo o sinal do expoente. O expoente era menos 3, ele vai ficar 3. Ficou positivo. Aí eu consigo calcular. Como que eu calculo 8/5 ao cubo? Eu faço 8 vezes 8 vezes 8 e embaixo no denominador 5 vezes 5 vezes 5. Se eu quiser calcular isso, vai dar 512 sobre 125. 512 125 avos. Mais outro exemplo aqui, olha, 4 elevado a menos 2. Aí você fala, nossa, como que eu vou inverter agora? Aqui na letra A estava fácil de inverter. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa é transformar o 4 em fração. Como que eu transformo o 4 em fração? Eu coloco o 1 embaixo dele. Mas aí muda já o sinal do expoente? Não. Porque, por enquanto, eu só escrevi o 4 em forma de fração. Agora que eu vou transformar o expoente negativo em expoente positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a base. O 1 estava embaixo, ele vem para cima. O 4 estava em cima, ele vem para baixo. Agora que eu inverti, o expoente muda o sinal. Ele era negativo e ficou positivo. Como que eu calculo 1/4 ao quadrado? Eu posso fazer, né, como ele é positivo, eu posso fazer 1 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado, que vai dar 1 em cima e 16 embaixo, né? Porque 1 ao quadrado é 1 vezes 1 dá 1, e 4 ao quadrado é 4 vezes 4 dá 16. Na letra C, agora aqui, olha, base negativa, expoente negativo, tudo negativo. Primeira coisa que eu vou fazer, transformar a base, que é o menos 7, numa fração. Como que eu faço isso? Eu coloco o menos 7 e embaixo eu ponho o quê? Ponho 1. Para transformar um número inteiro em fração, basta colocar um 1 embaixo. O expoente mudou o sinal? Não, porque por enquanto eu não fiz nada, só transformei em fração. Só escrevi o menos 7 de uma maneira diferente. Agora que eu vou inverter a base. Ou seja, eu vou passar o numerador para o denominador e o denominador para o numerador. Quando eu inverter, aí sim o expoente vai mudar o sinal. E aí você pergunta, ué, professor, mas o sinal de menos não era do 7? O sinal de menos, ele é da fração. Tá? Então, na matemática, convenciona-se colocar o sinal de menos na frente da fração ou na parte ou no número que está em cima. Tá? Então, ele é da fração. Ele não é nem do 1 nem do 7, ele é da fração. Ele é do 1/7. Tá certo? Inverti a base e o expoente, que era negativo, olha, ele ficou positivo. Tá vendo? Como que eu faço para calcular menos 1/7 ao quadrado? Eu faço menos 1/7 vezes menos 1/7.
né? A base vezes ela mesma, ele aparece duas vezes, ó. E aí, se eu for multiplicar menos 1 com menos 1, vai dar 1 positivo, né? E 7 vezes 7, 49. Ficou positivo, por quê? Porque, embora a base seja negativa, o expoente era par, né? Então, quando eu multiplico menos com menos, um número par de vezes, ele dá positivo. Exemplos aqui de potências com expoente negativo. 3 elevado a menos 2. Primeira coisa que eu vou fazer, transformar o 3, que é a base, em fração. Então, basta eu colocar 1 embaixo do 3. Mudou o expoente? Não. Eu só transformei em fração. Agora eu vou inverter a base. Quando eu inverter a base, vai mudar o sinal do expoente. Então, olha, repara que o 3 estava em cima, ele veio para baixo. O 1 estava embaixo, veio para cima. Agora sim, eu mudo o sinal do expoente, ele fica 2, ficou positivo. Como que eu faço para calcular 1/3 ao quadrado? Eu faço 1/3 vezes 1/3. E isso vai dar como resultado 1/9. Porque multiplicação de fração, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Ou seja, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Tá? Então 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 3 dá 9. Outro exemplo. 2/3 elevado a menos 3. Não tem como eu multiplicar 2/3 menos 3 vezes. Né? Eu tenho que transformar esse menos 3, esse expoente, num expoente par. E para que eu mude o sinal dele, do expoente, eu tenho que inverter a base. Então, para inverter a base aqui tá fácil. Basta eu colocar o 3 em cima e o 2 embaixo. Olha. Inverti a base, agora sim, o expoente que era menos 3 ficou positivo, ficou 3. Se eu quiser calcular 3 meios elevado ao cubo, vai ser 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios. E multiplicando o numerador, a parte de cima, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. E 2 vezes 2 vezes 2 embaixo dá 8. Certo? Outro exemplo. Menos 5 elevado a menos 1. O que vai acontecer? Primeira coisa que eu faço, transformar o menos 5, que é a base, transformar em fração. Então coloco 1 embaixo. Vai mudar o expoente? Ainda não, porque ainda eu não inverti nada. Agora que eu vou inverter. Tá? Então eu vou inverter, o 1 vai para cima, né? Convenciona-se que o sinal de menos fique sempre no numerador, porque o sinal é da fração, e o 5 venha para baixo. E aí o expoente ficou positivo, ficou 1. Só que o expoente 1, se eu colocar ele ou não colocar, não faz diferença nenhuma. Então o resultado final de menos 1/5 elevado a 1, a primeira potência, vai ser de menos 1/5. Mais exemplos aí. X elevado a menos 4. E agora? Apareceu x no meio, apareceu letra, o professor complicou tudo. É a mesma coisa. Coloco o x em forma de fração. Como que eu faço isso? Coloco 1 embaixo dele. E o expoente vai mudar? Ainda não, porque eu não inverti. Agora eu vou inverter. O 1 está embaixo, vai para cima, e o x que estava em cima vem para baixo. Agora que eu inverti, o expoente fica positivo. Ficou 4. E como que eu calculo 1 sobre x elevado à quarta potência? É só eu fazer 1 sobre x vezes 1 sobre x, e ele aparece 4 vezes, olha. Então eu vou fazer isso aqui. 1 sobre x, vezes 1 sobre x, vezes 1 sobre x, vezes 1 sobre x. Porque o expoente era 4, então eu repeti 4 vezes. Aí eu multiplico os números de cima com o número de cima e o de baixo com o de baixo. O que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1? É 1. E embaixo, x vezes x vezes x vezes x. Como que eu vou multiplicar x vezes x? Dá x elevado à quarta. Né? Se eu pergunto para vocês, olha, como que eu calculo 2 elevado à quarta? Você não faz 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? Então, quer dizer que o x vezes x vezes x vezes x também dá x elevado à quarta. Eu posso escrever isso em forma de potência. Né? Como é a base é a mesma, está multiplicando x por x, eu coloco o x como base e o número de vezes que ele aparece vai ser o expoente. Tá? Então ele aparece 4 vezes, o expoente vai ser 4. Outro exemplo. 1/7 elevado a menos 1. 1/7 elevado a menos 1. Já está em forma de fração. Então eu vou inverter a fração. Quando eu inverter, eu mudo o sinal do expoente. Olha, inverti 7 sobre 1 elevado a 1. Mudou o sinal do expoente, tá vendo? E o que é 7 sobre 1? 7 dividido por 1 é 7. Né? Então ficou 7. 7 elevado a 1 fica 7 mesmo. Letra F. 0 elevado a menos 2. Presta atenção nesse daqui, gente.
O único caso que eu não vou poder ter expoente negativo é quando a base é zero. Por quê? Porque vamos supor que transformo o zero em fração, colocando 1 embaixo, né? Ficou menos 2. Aí, para que ele fique positivo, para que o expoente fique positivo, eu vou ter que inverter a base. Ou seja, eu vou ter que colocar o 1 em cima e o 0 embaixo. Mas na matemática a gente já viu que é proibido dividir por zero. Não pode dividir por zero na matemática. Não tem como eu pegar R$1 e dividir para 0 pessoas. É impossível fazer isso, tá? Então a divisão por zero é impossível. Naquele caso que eu tinha dado no outro slide, o 0 dividido por 0 é um caso indeterminado. Não é possível determinar. Mas toda divisão, todo outro número que venha no numerador dividido por 0 vai ser impossível fazer essa operação, ok? Então, base 0, expoente negativo, impossível. Mais um exemplo aí, olha, eu vou fazer esse 0,25 elevado a menos 2 de duas maneiras diferentes. Observe como é importante a simplificação de fração. 0,25, como que eu coloco em forma de fração? Eu posso pôr 0,25 e 1 embaixo? Não posso, porque a fração ela não pode ter vírgula. Tá? Então, como que eu faço? Eu vejo aqui os algarismos diferentes de 0, né, que aqui é o 2 e o 5. Eu não preciso pôr 0,25. Eu ponho só 25 em cima, né, no numerador. E embaixo eu vou ver quantos algarismos tem depois da vírgula. Como eu tenho 2 e o 5, eu tenho 2 algarismos depois da vírgula. Então, além do 1, que eu já coloquei aqui, eu vou colocar 2 zeros. Certo? Então, ficou 25 sobre 100. 25 centésimos. Isso aqui, olha, 0,25 também é 25 centésimos. Né? Em dinheiro, isso aqui é 25 centavos. E isso está elevado a menos 2. Tá vendo? Por enquanto, o que eu fiz? Eu apenas transformei a base, que é o 0,25, transformei em fração. Mudou o expoente? Não muda ainda. Só vou mexer no sinal do expoente quando eu inverter a base, que é o que eu vou fazer agora. O 100 estava embaixo, veio para cima, o 25 em cima veio para baixo. Agora sim o expoente muda o sinal, ficou positivo. E o que é 100 25 avos ao quadrado? É 100 25 avos vezes 100 25 avos. Então você vai multiplicar numerador com numerador, o de cima com o de cima, 100 vezes 100, e no denominador com denominador, 25 vezes 25, que vai dar 625 lá embaixo. Então deu 10.000 sobre 625. 10.625 avos. Mas se eu utilizar a simplificação de fração, vocês vão ver como fica bem mais fácil esse exercício aqui. Então, olha, vou transformar em fração, vou começar do mesmo jeito que eu fiz aqui no primeiro exemplo, tá? Coloquei em forma de fração 0,25 e aí eu vou inverter agora, né? Vou inverter para que ele fique positivo. Inverti. Só que agora eu pego e reparo aqui, olha, o 100 e o 25, eles têm um divisor em comum, ou seja, é possível simplificar essa fração 100 por 25, não é? 100 25 avos. Então eu posso simplificar. Quando eu simplificar 100 por 25, 100 25 avos, vai ficar 4 em cima e o 1 embaixo. Ou seja, eu dividi em cima por 25 e embaixo também dividi por 25. Certo? E aí eu só simplifiquei. Simplifiquei a fração, ficou 4 sobre 1 elevado ao quadrado. O que é 4 sobre 1? É 4. Então ficou 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que por sua vez vai dar 16. Se você pegar aí na tua casa e dividir 10.000 por 625, você vai ver que vai dar o quê? Vai dar 16. Vai dar o mesmo resultado. Tá vendo? Então, ao invés de eu fazer cálculos, né, muito grandes, 100 vezes 100, 25 vezes 25, eu faço 4 vezes 4, que é uma continha que eu tenho na cabeça. Tá? Agora eu vou colocar aqui para vocês por que o 100 sobre 25 deu 4 sobre 1. Então, eu simplifiquei o 100 em 25 avos. O que é simplificar? É dividir o numerador e o denominador por o mesmo número. É dividir o de cima e o de baixo por o mesmo número. Vocês conseguem ver qual o número que dá para o 100 e para o 25 dividir? O 100, olha, ele pode dividir por 2, mas o 25 não. E a simplificação de fração eu só posso fazer quando o de cima e o de baixo dividem pelo mesmo número. Mas tem um número que o 100 e o 25 dividem ao mesmo tempo, que é o 5.
né? E se eu dividir 100 por 5, vai dar o quê? 100 reais dividido por 5. Não dá 20? Dá 20, né? E 25 dividido por 5 deu 5, olha. Aí eu pego e olho aqui, olha, peraí, dá para simplificar mais uma vez. O 20, que está em cima aqui da fração, e o 5, ambos dividem por 5. Então eu vou dividir de novo por 5. O 20 dividido por 5 vai dar 4, e o 5 dividido por 5 vai dar 1. Daqui que veio, então, né, esse passo aqui do 125 avos pro 4 sobre 1, tá? Veio dessa simplificação aqui, ok? Então, isso daqui deu 4, né? Então, estou aí à disposição para quaisquer dúvidas. Se tiver dúvidas, coloca nos comentários, manda para mim, tá? Que eu estou à disposição de vocês, ok? Grande abraço, até a próxima.